Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia. Hoje é 1º de setembro, domingão 2019. Eu sou Rilgley Fagundes, eu sei meu nome é difícil, mas eu vou falar devagarinho pra vocês, tá? E vamos lá, gente, antes de mais nada se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações. Pessoal, eu tava aqui analisando, fazendo uma revisão nas notícias, né, não só de hoje, nem de ontem, mas fazendo assim uma retrospectiva em tudo que tem acontecido desde janeiro até agora. Eu notei uma coisa interessante. A forma que o povo brasileiro está olhando para a política, para as informações, para as coisas que acontecem no nosso Brasil, está mudando. As pessoas estão tendo mais controle sobre aquilo que elas acreditam ou passam a acreditar. Vejam só, o atual presidente Bolsonaro, ele tem sido vítima de ataques incessantes da mídia brasileira, e eu falo da mídia esquerdista. Nós conhecemos aí alguns jornaizinhos, né, como Folha de São Paulo, Estadão, Revista Veja, o DEM, essa a gente nem fala, porque ele não entra na categoria nem de fofoca, quanto mais de jornal, né? Ele entra na categoria de informativo criminoso. Mas bola pra frente. E aí, gente, o que eu andei percebendo é que a mentalidade, a opinião das pessoas em relação às coisas que acontecem não estão mais sendo manipuladas como antes. Antigamente a gente só tinha acesso ao que a televisão mostrava, o que o rádio falava, o que o jornal de papel mostrava. Vamos usar como base agora, por exemplo, o que aconteceu na Amazônia. Você tem outros exemplos, mas vamos pegar esse. Olha o que ocorreu aí. A mídia brasileira fez um escarcéu que não tem tamanho. Pintaram o Bolsonaro, né? Só faltaram colocar uma serra elétrica na mão do Bolsonaro, né? Uma foto com a mão, o Bolsonaro cortando madeira e derrubando madeira na Amazônia. Só faltaram fazer isso, porque de tudo fizeram, né? Apareceram girafas, apareceram koalas, apareceram urso panda, urso polar, gente, pegando bronze na nossa Amazônia, né? E aí o que foi que a gente viu? Uma população uma população se dobrando essas informações? Não! A gente viu uma população fazendo o oposto disso. A gente viu uma população pressionando nas redes sociais, que é a ferramenta da vez, né? Em busca de informações verdadeiras, coerentes, de fatos verídicos. A gente viu uma população que ouviu, que leu, mas que não se deixou manipular. Nós temos aí a própria Globo, né? Quando o Emmanuel Macron soltou a primeira foto, a foto da queimada da Amazônia, aquela foto adulterada, a mídia foi lá e todo mundo publicou. O povo brasileiro ficou atento, não caiu nessa daí. A Globo foi lá e ela mesma corrigiu. Ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu trouxe uma matéria da Globo, pela primeira vez nesses últimos anos, eu vi a Globo fazer uma coisa que ela nunca fez. Uma matéria de forma a defender o atual governo com a verdade, que foi quando ela falou sobre as queimadas. Foi mostrar em que ranking o Brasil estava nas queimadas. Mostrou que outros países têm queimada muito maior que o nosso. Combate ao fogo, displicência no combate ao fogo, né? Além da nossa. Quer dizer, foi fazer uma matéria de verdade. E ainda no final ainda falou, né, que só o Brasil é quem sofre, né, com esses ataques. Eu achei muito interessante isso. E aí eu fiquei pensando, por que a Globo mudaria assim? 2 pontos. Primeiro, ela ou muda ou perde um pouquinho de audiência que tem. Segundo, a pressão popular, gente. O povo brasileiro.
O PT, os petistas a esquerda está perdendo o controle sobre a opinião do povo brasileiro. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência, ou melhor, quando ele começou a embarcar nessa briga desde 2016, lá atrás, 17, né? Ele começou a usar uma ferramenta que é as redes sociais. Eu vi muitos especialistas dizendo: Bolsonaro não vai ganhar, Bolsonaro não vai ganhar, as redes sociais vai ser um desastre para o Bolsonaro. Resultado, as redes sociais foi o que alavancou o Bolsonaro. O cara trouxe uma nova visão, chamou a atenção do povo para um lado onde as pessoas ainda não tinham prestado atenção. Porque hoje acontece o seguinte: você vê uma matéria na televisão, aí você vai aqui na internet, você pesquisa e você descobre se aquela matéria é verdadeira ou não. Por exemplo, aquela matéria aquela foto que publicou da girafa. Basta você digitar aqui, né, girafa no Brasil. Você vai perceber que no Brasil não existe girafa na nossa fauna. No zoológico tem. Na fauna nossa brasileira não tem. Então fica fácil de você perceber e falar: pô, peraí, se não existe girafa no nosso país, então o que essa girafa está fazendo aqui? Então não é daqui. O urso polar. Então, o acesso à informação, a fonte da informação, ficou muito mais à mão do brasileiro. Hoje o brasileiro tem opinião. Hoje o brasileiro, ele expressa o que ele acredita, diferente das outras épocas. Esse é o nosso Brasil. Um Brasil que está crescendo, que está mudando, que está evoluindo. Isso é efeito do atual presidente. Eu sempre coloco o efeito Bolsonaro, né? O efeito PT levou o Brasil à escuridão da informação, à manipulação da informação, né? Ficamos manipulados pela informação. Tá desligado, né? Nós somos manipulados pela informação. Éramos levados de um lado para o outro, a acreditar naquilo que a mídia publicava. Hoje não. Hoje o brasileiro, ele só se ilude com essa mídia corrupta, com essa mídia esquerdista, se ele quiser. Você tem hoje diversos canais no YouTube, você ainda tem uma mídia, uma turma que publica coisas decentes para informar o brasileiro. Existe? Existe sim, claro. Né? Então, o PT está perdendo o controle. Se vocês pararem para prestar atenção, eles não estão conseguindo. Vocês veem que absurdo. Lula praticamente toda semana dá uma entrevista. E toda semana é motivo de piada. Né? O que parecia para o PT um avanço, uma conquista, virou motivo de chacota. Por quê? Porque ele fala uma coisa lá na cadeia e o povo vê outra aqui fora. Né? Eu tô cansado de ver pessoas nos comentários chamarem os bolsonaristas de milicianos, né, e um monte de coisa. Mas aí de repente você pega e você vê lá PCC e PT juntos. Ora, o PCC é o quê? Acusam Bolsonaro de ter ligação com a morte de Marielle. Mas ninguém fala da morte de Celso Daniel, de Toninho do PT, todo mundo calado. Né? A esquerda esconde esses fatos. Mas a mídia não. Eu lembro na época que todo mundo estava acusando o Bolsonaro de ter ligação aí com a morte da Marielle. Um monte de gente perguntava: cadê o Toninho do PT? Cadê o Celso Daniel? Por quê? Porque essas informações, antes escondidas, agora estão ao alcance do público. Essa semana teve a questão do Queiroz, né? Isso deu uma repercussão na mídia. Mas você vê, os caras encarcam em cima do Queiroz em 1,2 milhão, mas você não vê a mídia tocando no assunto da Érica Cocai, que virou réu no mesmo processo que o Queiroz. Você não vê o Siciliano ser questionado no mesmo processo, e o Siciliano é 59 milhões. Agora você fala, qual é a diferença, Gulei? A diferença é que o Siciliano roubou para o PT. Então, se rouba para o PT, tá tudo bem. O Queiroz, até agora, ninguém provou nada. Né? Ninguém provou nada. Me mostra aí o que tem. Mas a Gleisi Hoffmann falou. Não, tudo bem, falar até eu falo. Eu posso falar que o Lula é o homem mais inteligente do mundo. Agora, provar, meu querido, é outra. Apesar que é um absurdo, né, gente? Não tem nem como, né? Eu acho que eu fui muito longe, né? Enfim, eu posso dizer que o Lula, sei lá, deixa pra lá, né? Fica difícil. Mas enfim, o problema é você provar. Falar todo mundo fala.
provar é outro ponto. Então você vê que agora que ainda existe uma turma que está aí presa, né, a ideologia petista, porque de alguma forma recebe algum benefício, algum privilégio da esquerda. Né? Mas o ponto, gente, hoje que eu queria trazer para vocês é a revolução nas informações e na forma que o brasileiro recebe essas informações e na forma que ele busca hoje. Antes a gente esperava dar 8 horas da noite, 7h30 para assistir o Jornal Nacional ou o Jornal Local, né? Antes ou de manhã ou meio-dia, que era o horário dos jornais, né, na televisão. Hoje não, hoje você eu quero ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, vou aqui sentar agora e vejo. A informação em tempo real. Tá acontecendo alguma coisa ali, o cara numa live ao vivo. Né? Não tem mais tempo da mídia corrupta, quer dizer, eles fazem isso ainda, né? Mas não dá mais tempo deles criar um estrago muito grande no Brasil, com as mentiras, porque a informação é rápida. E isso tudo nós devemos a quem? Atual presidente. Você vê que engraçado, eles acusaram tanto o Bolsonaro em relação à censura no Brasil. Diz que o Bolsonaro ia acabar com a imprensa, com a censura. Pergunto para vocês, de janeiro até aqui, quantos processos o Bolsonaro entrou contra a imprensa? Mas o PT tem processos contra a imprensa, inclusive contra o Cidade Online. Nós temos o advogado do PT no STF, Dias Toffoli, censurando junto com Alexandre de Moraes a imprensa. Criaram até o inquérito das fake news para apurar se a... Quer dizer, eles é que... Vocês estão entendendo? É uma caça às bruxas, a inquisição da informação. Aí, quer dizer, você vê, presta atenção, eles acusam o Bolsonaro, mas é a turma deles quem está querendo cercear as coisas. Você não vê? Os caras xingam o Bolsonaro, a mídia chuta. O que o Bolsonaro faz? Ele ignora apenas. Não dá entrevista. Ou quando alguém fala com ele, retruca, mas ele impede que a pessoa fale? Não. Ele processa alguém porque chamou ele de fascista, chamou ele disso ou daquilo outro, ligação com... Não! Por quê? É o que ele mesmo falou. Ontem eu trouxe uma matéria do Gregório do Vivier, né? Mais uma vez, né? Pra você ver como é que é a nossa imprensa, os nossos petistas brasileiros, né? Incitando crime contra Bolsonaro, uma decapitação, uma charge, tá aí. Se fosse o contrário, se fosse o Bolsonaro incitando arrancar o dedo, que não existe mais do Lula, o PT tava chamando ele de um monte de coisa, violento, truculento, assassino, criminoso, que tava instigando o ódio. Mas você não viu uma palavra da esquerda para criticar o Gregório do Vivier por incentivar uma decapitação do atual presidente da República. Não vi. E você também não viu o próprio presidente ir lá e criticar. Dizendo censurar, vamos cortar. O Moro fez uma nota, quando ele foi esculhambado lá, o Gregório do Vivier mostrou realmente a educação que o PT deu a ele, que é zero, né? Xingou, falou um monte de palavrão, palavras feias, mandou tomar disse que ia pegar o membro murcho dele, né? Ia fazer um monte de coisa lá e tal, enfim. O que o Moro fez? Fez uma nota, cara, educada, criticou e ainda defendeu a liberdade. Falou, não, pode falar, cara, não. É como se o Moro dissesse, ó, cada um oferece ao próximo o que tem. Se você só tem M na cabeça, só vai sair M da sua boca. Se você tem coisa boa, vai sair coisa boa. Simples assim. Você vê que eles não procuram, né, cercear. O próprio Lula pegou um jornalista, porque o cara simplesmente criticou a Dilma e expulsou do Brasil. Um americano. Né? Uma moça criticou a Dilma uma vez e Lula ligou para o dono do Santander e pediu a demissão dela. Mas depois é Bolsonaro que é ditador, Bolsonaro é quem, né, ameaça quem é contra ele ou quem tem opiniões diferentes a dele. Então fica bem claro quanto a mentalidade das pessoas está mudando em relação às informações. Ninguém mais está caindo nesse papinho furado. E gente, Folha de São Paulo, Revista Veja, Estadão, Rede Globo, né? Eu não assisto mais, nem o futebol eu assisto mais, porque infelizmente meu time acabou.
É um dos grandes clássicos do Brasil, mas infelizmente tá indo por lá água abaixo, nem isso mais eu tô assistindo, né? Quer dizer, às vezes eu pego um jornal por conta para ver o que está acontecendo na visão deles, para ficar por dentro, mas não pelo prazer de informação, né? Que informação eu tenho aqui sentado nesse computador, eu vou lá, pesquiso, né? Vou direto na fonte. Mas tá aí, gente, né? PT perde o controle sobre o Brasil, o povo brasileiro, e o Bolsonaro traz de volta, né, ao brasileiro o poder de ter sua própria opinião. Se inscreve, comenta, dá aquele like maroto. Um abraço pra vocês, gente. Não sei se farei outro vídeo hoje, porque eu não tô muito bem, mas vamos tocar o barco.